Chega um momento da vida em que você percebe uma verdade simples e inevitável: nada muda sem sacrifício. E quando eu digo nada, é nada. Nenhuma parte de você, nenhuma meta, nenhum sonho, nenhuma evolução espiritual, mental ou emocional acontece enquanto você insiste em manter as mesmas coisas que te destroem. E o pior, todo mundo sabe disso, mas quase ninguém aceita essa verdade. Porque aceitar que sacrifício é necessário significa admitir que você vai precisar abrir mão de algo. E as pessoas amam a ideia de mudança, mas odeiam o preço. É por isso que existe tanta gente perdida. É por isso que tantos vivem reclamando da vida, mas continuam repetindo os mesmos erros. É por isso que tantos dizem ter fé, mas vivem vazios. É por isso que tantos sonham grande, mas vivem pequenos. A equação da vida é bem simples. Quem não sacrifica, não transforma. Quem não doa, não evolui. E quem não entrega, não recebe. E quanto antes você entender isso, mais cedo sua vida virá outra. Bom, vamos começar abrindo esse conceito até o osso então. Pois o sacrifício ele não é romantizado, não é bonito e muito menos confortável. Sacrifício é uma renúncia, é dor, é uma decisão que corta você. Sacrifício é você olhar para algo que você ama e ainda assim dizer: isso não me leva para onde devo ir. O sacrifício verdadeiro não mexe no que é fácil para você. Ele mexe exatamente onde dói. Ele arranca o que você esconde. Ele expõe o que você tenta proteger. Ele destrói suas desculpas. E por isso é tão difícil. Você quer disciplina, mas não quer matar o conforto. Você quer propósito, mas não quer abandonar vícios. Você quer fé, mas não quer abrir mão da vida que te afasta de Deus. Você quer amadurecer, mas não quer soltar suas imaturidades favoritas. Você quer ter uma mentalidade forte, mas continua alimentando hábitos fracos. E isso cria um conflito interno gigantesco, porque o seu espírito quer uma coisa e a sua carne quer outra. A sua mente te chama para cima e os seus impulsos te arrastam para baixo. E no meio dessa guerra interna, você tenta achar um caminho sem dor, um caminho rápido, um caminho confortável, mas esse caminho não existe. Tudo que vale a pena exige sacrifício, e tudo que não exige sacrifício não muda nada e não vale a pena. Bom, agora vamos para uma base um pouquinho mais espiritual, porque se você observar a Bíblia, não existe nenhuma história de transformação real sem sacrifício. Bom, vamos olhar alguns exemplos aqui que eu vou falar com vocês. Bom, Abraão, ele precisou deixar sua terra, sua segurança, tudo o que conhecia, e mais tarde ele foi chamado para sacrificar o próprio filho, não porque Deus queria a morte de Isaac, mas porque queria o coração de Abraão totalmente alinhado com ele. Transformação sem prova? Não existe. Bom, temos Moisés. Ele tinha tudo no palácio, mas ele escolheu o deserto. Ele tinha conforto, mas ele escolheu propósito. Ele sacrificou privilégio, identidade passada, vaidade, orgulho. E antes de libertar uma nação, ele teve que libertar a si mesmo. Temos Davi, que antes de derrotar Golias, teve que derrotar os seus próprios medos. Antes de se tornar rei, teve que sacrificar o ego. O preço da grandeza dele foi alto. E temos Jesus. A vida inteira dele foi sacrifício. Ele abriu mão de poder para se tornar carne, abriu mão de glória para ensinar, abriu mão de conforto para servir, sacrificou tempo, energia, descanso e, no final, ele sacrificou a própria vida por nós. Não há fé sem sacrifício, não há amor sem sacrifício, não há transformação sem sacrifício. Bom, a narrativa bíblica inteira, por si só, é uma estrutura sobre morrer para si mesmo, para renascer em algo maior. E é exatamente isso que a maioria evita. Bom, o que impede as pessoas de mudarem não é a falta de vontade, é o apego. Apego ao prazer, à rotina, ao passado, às pessoas erradas, apego às escolhas que destruíram sua identidade. E esse conforto ele virou um vício, e o vício do conforto sempre mata seu crescimento. Ninguém cresce dentro do que é confortável, ninguém evolui mantendo tudo igual, ninguém chega longe carregando o que pesa. E sabe por quê? Porque o conforto te dá a sensação de segurança, mas ele rouba sua força, sua fé, sua coragem, sua fome de vida.
A pessoa que evita sacrifício está condenada a viver estagnada. Bom, agora vamos para uma parte um pouquinho mais mental. Por que renunciar é tão difícil? Porque o cérebro humano é programado para evitar dor e buscar prazer. Só que o caminho da transformação é o oposto. Você vai precisar aceitar a dor agora para colher prazer depois. E o cérebro odeia isso. Ele tenta boicotar sua disciplina, tenta te distrair, tenta te convencer a pegar o caminho mais fácil, tenta te fazer acreditar que você pode mudar sem sacrificar nada. Mas tudo que cresce passa por dor. Músculo cresce rasgando fibra, árvore cresce rompendo a casca, criança nasce com a dor do parto, caráter cresce com a dor da renúncia. E a sua vida só muda quando você entende que a dor não é inimiga, é uma ferramenta. Sacrifício é o preço do amadurecimento. Agora, olha para sua vida. Você sabe exatamente o que precisa tirar, sabe o que precisa abandonar, você sabe o que precisa sacrificar. Mas você fica empurrando essa decisão com a barriga, e enquanto você faz isso, sua vida vai ficando cada vez mais pesada. Bom, agora vamos para algumas perguntas um pouquinho mais diretas. Você quer ter uma vida limpa espiritualmente? Você vai ter que sacrificar hábitos e ambientes que te enfraquecem. Quer ter foco e disciplina? Vai ter que sacrificar vícios, prazeres imediatos e distrações. Quer ter uma boa saúde mental? Vai ter que sacrificar pessoas tóxicas e comportamentos autodestrutivos. Quer ter uma boa e forte fé? Vai ter que sacrificar a vida dupla e a incoerência. Quer um futuro melhor? Vai ter que sacrificar escolhas que estão te destruindo hoje. Quer ser alguém que Deus pode usar? Vai ter que sacrificar tudo o que impede a luz de entrar. Não existe crescimento sem troca. Não existe nova vida sem morte da antiga. Matar versões antigas de si mesmo é o maior sacrifício humano, porque não estamos falando de cortar uma rotina ou um hábito, estamos falando de cortar identidade, o eu que sofre, que procrastina, que age por impulso, que cai no mesmo pecado, que tem medo de ser quem nasceu para ser e que se esconde através de desculpas. Esse eu precisa morrer. E ninguém gosta de matar partes de si, mas isso é necessário, até porque se você não mata sua fraqueza, ela mata você. O sacrifício mais difícil não é abrir mão de coisas externas, é abrir mão do próprio ego. Quando você se torna alguém que sacrifica as coisas para se tornar quem é, você chega muito mais longe. Às vezes o sacrifício também não é uma ação, ele pode ser um silêncio. É ficar quieto quando você quer responder, é segurar sua raiva quando alguém te provoca, é orar quando sua vontade é reclamar, é acreditar quando tudo diz para desistir, é confiar quando nada faz sentido. O silêncio também é um altar de sacrifício, porque nele você entrega sua necessidade de controle e coloca Deus no lugar. Bom, o Natal é o lembrete de que o processo de Deus começa pequeno, escondido e improvável, mas com um propósito gigante. E o que mantém esse propósito vivo? Sacrifício. Se até Deus, na forma humana, passou pelo caminho da renúncia, quem somos nós para achar que o nosso crescimento virá da facilidade? Tudo na vida tem preço. Ser fraco tem preço, ser forte tem preço, ser medíocre tem preço, ser excelente tem preço, ser devoto tem preço e ser vazio também tem preço. A diferença é você escolher. A diferença é que você vai escolher qual preço você quer pagar. E o preço do sacrifício sempre dói agora, mas cura depois. O preço do conforto sempre alivia agora, mas ele te destrói depois. Qual preço você vai pagar? Bom, agora aguarda isso como se fosse a voz de Deus falando com você. Se você quer ser alguém diferente, vai ter que sacrificar partes suas. Se quer uma fé verdadeira, vai ter que sacrificar, vai ter que matar seus próprios vícios que te destroem. Se quer um futuro digno, vai ter que largar escolhas indignas. Quer um propósito, vai ter que abandonar distrações. Se você quer ter luz, você vai ter que deixar a escuridão morrer dentro de você. Sacrifício é doloroso, sacrifício é difícil, mas ele também exige coragem. Mas é exatamente isso que faz você renascer. No final, a vida sempre te pergunta a mesma coisa: o que você está disposto a sacrificar para se tornar quem você deveria ser?
Quem não sacrifica nada se torna nada. Quem sacrifica tudo pelo bem se torna tudo que nasceu para ser.